Terceira maneira de ver seria olhar para a variação angular da normal. Tanto pode ser da normal como da velocidade. Aqui só, como a curva é plana, estava falando isso no final da aula passada, né? Você tem aqui em cada ponto, aqui você tem o ponto C de t, aí você tem o vetor V de t. Aí você gira esse vetor de 90 graus, assim, e pega o unitário. Chama esse cara daqui de n de t. Aí você pega agora o C de t mais h, pega de novo aqui o velocidade, pega o normal unitário, chama esse aqui de n de t mais h, e olha aqui no círculo unitário, você olha aqui o n de t, o n de t mais h. E aí, mede a variação desse ângulo. Como esses vetores são unitários, ó, aqui você tem uma variação de ângulo, que é esse comprimento. Que você pode derivar em relação ao tanto que você andou aqui. E aí é importante observar o seguinte aqui. É claro, se você andar com uma velocidade alta, você, num tempo pequeno, você vai andar até aqui. Com uma velocidade baixa, você vai ter um tempo grande. Quer dizer, esse tempo h que você vai ter para andar desse ponto até esse, depende da maneira como você está percorrendo a curva. Uma maneira de normalizar é, em vez de olhar para o h, olhar para esse comprimento aqui. Então a gente pode chamar, vou chamar isso assim de delta θ aqui, e esse aqui de delta S. Então eu chamaria de curvatura o limite quando h tende a zero, curvatura nesse ponto aqui, né? O ponto C de t. O limite quando h tende a zero de delta θ sobre delta S. Outra cola. Pensando aqui o seguinte, ó, que o n, se você tiver C, vamos fazer essa conta aqui de novo agora, né? C é igual a xy, o V é igual a x ponto, y ponto. O N é igual a 1 sobre x ponto quadrado mais y ponto quadrado elevado a 1 meio menos y ponto x ponto. O delta S, para calcular o delta S, eu preciso integrar a norma do vetor velocidade. Se eu fizer delta S é igual a integral de t até t mais h de norma quer dizer, eu integro a norma do vetor velocidade de t até t mais h, eu tenho
esse comprimento de arco aqui. Quer dizer, isso aqui, na verdade, isso aqui é igual à integral de t até t mais h. O c ponto de t, em norma, é isso daqui, né? X ponto quadrado mais y ponto quadrado elevado a 1/2 dt. O delta θ eu vou ter que calcular o n ponto, né? Quer dizer, se eu fizer aqui, ó, delta θ é igual à integral de t até t mais h, norma de n ponto de t dt. Então, preciso derivar esse cara daqui. Quem é o n ponto de t? Então, n ponto... Bom, eu vou ter 1 sobre x ponto quadrado mais y ponto quadrado elevado a 1/2 vezes a derivada desse, menos y 2 pontos, x 2 pontos, mais, agora, a derivada desse daqui, vezes esse. Quanto vai dar a derivada desse daqui? Vai dar menos. Quer dizer, eu posso pensar isso aqui como esse cara elevado a 1/2, está menos meio, né? Então, menos meio, x ponto quadrado mais y ponto quadrado elevado a menos 3/2, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é 2 vezes x ponto, x 2 pontos mais y ponto, y 2 pontos, tudo isso multiplicando o vetor menos y ponto, x ponto. Que horrível, hein? Caceta. Será que tem alguma coisa boa aqui que eu possa... Uma coisa que eu talvez seja útil olhar aqui é o seguinte: como o n é unitário, ele está andando sobre um círculo, o n ponto é ortogonal a n. A gente sabe que quando você está descrevendo um círculo, então está andando aqui, o vetor velocidade, quer dizer, se n está aqui, n ponto é assim. Talvez, então, a gente possa lançar mão da mesma ideia, assim, que seria pegar, em vez de calcular a norma desse cara, fazer o seguinte, ó, pega o n ponto, o n ortogonal, tá certo? O n ponto está aqui. Nesse caso, ele está apontando para cá. O n ortogonal é simplesmente girar esse cara de 90 graus no sentido trigonométrico. Vai dar um vetor unitário. Se eu fizer o produto escalar desse vetor unitário por esse vetor aqui, o pior que pode acontecer, em vez de dar a norma do cara, dá menos a norma do cara. Né? Então, eu poderia pegar o n ponto, o n ortogonal. O n ortogonal é esse cara daqui mesmo, né? É menos 1 sobre x ponto quadrado mais y ponto quadrado elevado a 1/2 x ponto y ponto. Não sei se melhorou. Melhorou maravilhosamente, né? Eu girei esse cara de 90 graus. Então, troquei aqui, botei menos x ponto,
menos y ponto. Eu peguei o menos, botei aqui na frente para ficar mais simples. Esse cara, ó, é perpendicular a esse. Né? Vou ter, produto escalar vai dar menos x ponto, y ponto, mais y ponto, x ponto. Então, quando eu fizer o produto escalar desse, com esse cara aqui, essa parte horrorosa morre. Hã? Aqui? Aqui? Aqui seria menos, ó, eu teria que botar esse, menos x ponto, menos y ponto. Tá? Então eu peguei o menos todo e botei aqui na frente, para não carregar dois menos, economizei um menos. Então, quer dizer, o delta θ vai ser a integral de t até t mais h, de norma de n ponto de t. Aliás, t eu não posso usar t aqui, né? Porque t é limite de integração. Então aqui eu tenho que botar c ponto de tal, d tal. Aqui eu tenho que botar também d tal. Aqui eu vou botar n ponto de tal, d tal. E aí a norma de n ponto, eu simplesmente faço o produto escalar desse com esse, tomo o valor absoluto. Bom, aqui eu tenho esse elevado a 1 meio, esse elevado a 1 meio. Então isso aqui vai ser igual a integral de t até t mais h. Aí eu vou ter 1 sobre x ponto quadrado mais y ponto quadrado, que corresponde a esse vezes esse. E aqui eu vou ter menos... eu tenho um menos aqui, vou respeitar esse sinal, é menos y ponto x dois pontos mais x ponto y dois pontos só, né? Então vou deixar isso aqui, d tal, boto o valor absoluto aqui. Ora, quando eu dividir, agora aqui vou usar a ideia de derivada, o teorema fundamental do cálculo fortemente, né? Porque eu sei que se eu dividir isso por h, supondo que o que está aqui dentro é contínuo, então se minhas curvas forem todas de classe C2, tiverem segunda derivada contínua, todas as derivadas são contínuas. Então isso aqui dentro é contínuo, é isso aqui, né? Quando eu dividir esse negócio por h e passar o limite, vai dar isso aqui calculado em t. Atenção, teorema fundamental do cálculo. Como está ainda, vou ter que apagar em algum lugar aqui. Vou abrir mão aqui, deixar esse cara aqui igual a capa 2. Lembrando a figurinha do teorema fundamental do cálculo, né? Você tem aqui uma função f contínua. Aí você fixou um ponto qualquer aqui A, aqui x, aí faz f de x igual a integral de a até x de f pequeno de t dt. Se você fizer f grande de x, então é isso. F grande de x mais h é isso aqui. Então, f grande de x mais h menos f grande de x é igual a integral, é essa integral menos essa. Então, é essa aqui. Então, a integral de x até x mais h de f pequeno de t dt. Se você dividir por h, você bota 1 sobre h aqui. Então você estará dividindo essa área laranja por h, que é esse tamaninho aqui. Isso está entre, a área laranja está entre a área desse retângulo e a área desse retângulo. Quando você divide por h, você vai ter algo que vai estar entre essa altura e essa altura aqui.
Quando H tende a zero, as duas alturas tendem para essa daqui, que é o Fzinho de x. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Então aqui, ó, a gente vai ter o quê? Daqui a gente vai ter ΔS sobre H, quando H tender a zero, tende para isso daqui. X ponto quadrado mais Y ponto quadrado elevado a 1/2. E aqui, ó, Δθ sobre H vai tender para esse cara daqui. Δθ sobre H tende para norma de menos Y ponto x 2 pontos mais x ponto y 2 pontos. Quem estiver depois vendo esse negócio no celular, desculpa o tamanho da letra aqui, está um pouco pequeno, né? Dividido por x ponto quadrado mais y ponto quadrado. Vou apagar aqui essa explicação de tudo, né? Vou só botar essa conta maiorzinha aqui. Eu quero o limite quando H tende a zero de Δθ sobre ΔS, que é igual ao limite quando H tende a zero de Δθ sobre H vezes 1 sobre ΔS sobre H. Bom, mas o Δθ sobre ΔS sobre H, aliás, o ΔS, vamos fazer o Δθ sobre H, ó, o Δθ é essa integral de t a t mais h disso aqui. Quando eu divido por h e passo ao limite, eu vou ter, quando h tender a zero, esse bicho aqui. Então, isso aqui tende para a norma de menos y ponto x 2 pontos mais x ponto y 2 pontos sobre x ponto quadrado mais y ponto quadrado. E o ΔS sobre H, ele é essa integral. Quando eu divido por H, faço H tender a zero, ele tende para isso aqui. X ponto quadrado mais Y ponto quadrado elevado a 1/2. Então, se eu dividir, faço esse dividido por esse, então Δθ sobre ΔS tende para esse dividido por esse, que vai ser menos y ponto x 2 pontos mais x ponto y 2 pontos sobre x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado elevado a 3/2, bota a norma. Esse daqui vai ser o nosso K3. Quer dizer, eu medi a variação de ângulo, fiz variar um Hzinho, lembrando aqui a figura, fiz variar aqui de C de T até C de T mais H. Isso aqui tem um comprimento aqui, ΔS. Aí olhei, isso aqui é a normal N de T. Isso aqui é a normal N de T mais H. Olhei isso no círculo unitário. N de T está aqui. N de T mais H está aqui. Esse cara daqui é o Δθ. Dividi Δθ por ΔS, passei ao limite, deu isso aqui. Até agora eu não olhei, vou olhar lá para cima. Caralho, deu igualzinho, hein? Então, eu podia ter
deduzido isso diretamente pensando o seguinte, olha, a variação angular de n em relação a t, eu fiz na aula passada. É aquela integral, né? E se n vamos dizer, uma outra maneira de ter feito essa conta aqui. Observando, bom, então, quer dizer, eu fiz 1 pela aceleração normal, 2 pelo inverso do raio de curvatura e 3 pela variação angular da normal. Só vou fazer a mesma conta de novo sem fazer essa história toda. Eu podia ter pensado assim, ó, o n, estou olhando aqui, o n é uma curva plana. Então n de t aqui, né? O que é? N de t vai ser menos y ponto x ponto. A variação de ângulo, esse delta θ, é exatamente a variação angular que eu defini na aula passada, que vai ser igual à integral de t mais h de... Lembra que quando c de t era igual a xy, a variação de ângulo era dada pela integral de menos yx ponto mais xy ponto sobre x2 mais y2 dt. Foi a fórmula que eu cheguei. Então, aqui ó, é só eu botar x ponto no lugar de y, então aqui eu vou ter menos x ponto, na verdade eu vou ter menos x ponto, mas eu vou ter menos y2 pontos, então eu vou ter aqui x ponto, y2 pontos, mais menos y ponto, x2 pontos, sobre y ponto quadrado mais x ponto quadrado, que é esse cara daqui. Tá? Só que essa aqui eu estou botando módulo, porque localmente, eu estava olhando só localmente, aqui eu não estava pensando em sinal, né? Mas é isso, né? Isso daqui é integral em relação a t. Por outro lado, né, esse cara daqui é o ds, é o ds dt, porque essa é a integral disso daqui. Estou fazendo uma divisão. Bom, claro que tem o desafio, qualquer um que tem aquela paixão por geometria plana, tem que fazer essa conta, né? Pegar lá a curva, botar um segmento, mediatriz, achar a interseção, tal, fazer esse limite. Mas, de qualquer maneira, isso nos mostra assim, três abordagens diferentes, embora a primeira e a terceira não sejam tão diferentes assim, da curvatura, né, e as três dando o mesmo resultado.